Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer um comentário de uma publicação que eu fiz aí a respeito do custo marginal do só desta vez. Muitas vezes a gente se encontra numa posição de ter que tomar uma ação ou mesmo uma omissão, fazer ou deixar de fazer algo. E quando nos encontramos nesse posicionamento, temos que avaliar qual tomada de decisão é a mais correta, é a que não vai ferir os nossos princípios e valores. Pegando o gancho de princípios e valores, desta condição do só desta vez, é possível de implementar dentro da cultura de uma empresa. E quando eu falo da cultura de uma empresa, pessoal, a respeito de princípios e valores, inclusive desse termo só desta vez, isso se aplica não só na vida profissional, como também na vida pessoal, né? Na nossa família, nas nossas amizades, no ambiente de trabalho, seja na condição de patrão, funcionário, equipe, na nossa condição como ser humano. Isso está também no nosso singular, na nossa individualidade. E em alguns momentos a gente passa por situações de fazer uma ação que é equivocada, é errada, vai contra os nossos princípios e valores, fere uma determinada cultura, né? E isso acaba que no médio e longo prazo tendo resultados horríveis, né? Como, por exemplo, um exemplo fácil de entender, uma pessoa que tem diabetes, o que ela tem que ter controle, não deve fazer o consumo de açúcares, né? Ou seja, o que está nesta condição de não vir gerar nenhuma consequência ruim para ela, é ela não fazer o consumo de açúcares. Igualmente, ela seguindo essa orientação, essa condição que foi estabelecida para ela, consequentemente, ela vai ter uma qualidade de saúde muito melhor. Igualmente, isso se aplica no ambiente profissional, dentro de uma empresa. Muitas vezes estamos numa condição, como por exemplo, de ter que resolver um determinado problema que surgiu ao longo do dia. E esse problema, eles são como atenuantes. Atenuantes dentro do direito, pelo pouco que eu sei, é o que qualifica na hora da penalidade de uma pessoa, né? O que vai minimizar a culpa dela. Os profissionais do direito aí depois fazem seu posicionamento. Mas é só para entender. Então, ela deixando esse problema que surgiu, tendo possibilidade de resolver de imediato, ela deixando para um dia posterior, isso vai acabar gerando um agravante. E esse problema pode criar elasticidade e sendo ainda mais difícil de resolução. Isso é o que acontece em muitos casos na hora de ter um abacaxi para descascar, né? Seja em todas as áreas, em todos o ambiente, na nossa condição como ser humano. Então, para a gente evitar nos encontrar nesse posicionamento, de se encontrar numa decisão, você precisa estabelecer alguns princípios e valores e seguir como se fosse uma cultura. Criar o hábito de seguir isso. Para você se habituar, o hábito é para isso, para você se habituar a esse comportamento. E você estabelecendo princípios e valores, você vai pôr um limite de até onde você pode chegar para isso não vir corromper e se tornar algo pior. A gente sabe, como por exemplo, levando para escrituras bíblicas, né? Na palavra sagrada tem muitos princípios e valores. E na Bíblia, ela não diz o que podemos fazer, ela simplesmente diz o que não devemos fazer para ter qualidade na nossa própria vida e assim ter longevidade na nossa vida, como por exemplo, honrar pai e mãe. Poxa, honrar pai e mãe nos proporciona momentos
incríveis, prolonga a nossa vida. E, igualmente, quando a gente honra nossos compromissos, quando honramos nosso compromisso, no que se estabeleceu na empresa, na nossa condição como parte da equipe, né? Ou seja, nunca vai ser ruim. São pequenas ordens, né? Direcionamento, entender isso como sendo algo bom para a gente seguir, para ter uma boa cultura e assim ter bons resultados. Se não existe uma cultura ali imposta para gerar uma nova cultura boa, é preciso haver uma mudança. E essa mudança inicialmente vai ser um pouco difícil de ser implementada, porque vai haver uma resistência na aceitação dela, mas com consistência no curto, médio e longo prazo, isso vai ter resultados incríveis, entendeu? E quando ela tiver enraizada, uma cultura de qualidade, visto que dentro dessa condição de ter consciência do só desta vez, seja na omissão ou numa ação, vai ser cada vez mais uma vida pessoal ou profissional incrível. Essa é a condição do custo marginal do só desta vez. Quanto mais você usar o só desta vez a gente utiliza, por exemplo, um grande intervalo da nossa vida. Só que tem muita gente que não usa isso como uma exceção, mas como a regra, né? Em vez de ser algo extraordinário, é algo ordinário. Ela usa habitualmente, né? O só desta vez dela é hoje, quinta-feira. O só desta vez dela também é amanhã. O só desta vez também na próxima semana. Ela tem essa condição do só desta vez, essa excepcionalidade sedutória, que deve ser extinta cada vez mais na nossa vida. Ela acaba tendo como regra. É melhor que sejamos honestos 100% com nossos princípios do que somente 98%. Essa margem de 2%, ela é uma margem agravante e gritante que vai cada vez mais se estendendo em aumentar essa porcentagem do uso do só desta vez. Beleza? Deixa um comentário aí do que você achou sobre essa condição do custo marginal do só desta vez. Você já teve alguma situação desse momento? Conhece alguém que já tem esse hábito? E o que você acha de impor isso na sua vida ou na sua empresa? Beleza? Valeu, pessoal!